Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o próximo vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo, a teoria de hoje é: e se o Irã fosse um país soviético? E essa teoria é uma teoria minha. E bem, para quem não conhece o quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de uma maneira plausível para que nossa teoria ocorra. Nada é assim, aconteceu porque eu quis, entende? Eu também sempre pego os 3 fatos mais importantes mundialmente falando: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e por último as conclusões, beleza? Mas enfim, sem enrolação que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E bem, por incrível que pareça, o Irã já quase virou um país soviético em 1930. Aliás, não, quase não, mas existia uma república soviética no norte do Irã que durou de 1920 até 1921, e foi quando o que viria a ser o futuro Mohammad Shah foi lá e botou os comunistas iranianos para dormir. Mas como é que seria, né, se o Irã conseguisse expandir, se essa República Soviética Persa do Irã tivesse conseguido se expandir aí para Teherã? E lembrando que a gente, quando isso aconteceu, ainda estava na dinastia Qajar, tá? Não estava na dinastia do Mohammad Shah. Então, vamos lá começar a teoria. Ok, a partir de 1920, eles veem que já tem uma possível república soviética instaurada, e através do Azerbaijão soviético, eles vão armando, vão mandando conselheiros militares, e sem contar uma coisa: a propaganda, porque a propaganda é a alma do negócio. E já aproveitando que a dinastia Qajar era uma dinastia frouxa, era uma dinastia que vivia perdendo terra, não investia direito no exército, não investia direito na polícia, e os soviéticos iranianos, ou soviéticos persas, eles com certeza iriam usar isso como uma propaganda: derrube a monarquia, vamos ajudar o trabalhador, vamos ajudar o nacionalismo, não vamos dar nossos recursos, petróleo, ali no Cuzistão para os britânicos. Então diversas propagandas iriam acabar rolando. E beleza, aí eles vão se expandindo, aí chega em Teherã, e isso, lógico, a gente vamos colocar aí pelo menos uns 3 aninhos aí de incidente, de guerra. Em 1924 é feito aí a República Socialista Soviética da Pérsia, ou República Socialista Soviética do Irã. Mas eu acredito que da Pérsia, enfim, acho que deu para entender. Mas como é que ficariam as relações aí com os países vizinhos? O Reino Unido, ele já tinha um tratado ali com a dinastia Qajar ali no Cuzistão em relação ao petróleo. E eu acredito que os soviéticos persas, eles iriam manter esse tratado, justamente porque era uma república que tinha acabado de surgir, era uma república que tinha pouco investimento. Então o dinheiro dos britânicos iria cair bem. E os britânicos não estavam nem aí, né? Eles não iriam querer impedir isso, porque depois do final da Primeira Guerra, todos os países estavam quebrados economicamente, né? Os militares também não estavam com moral, estavam traumatizados, isso e aquilo. Então não compensava começar uma nova guerra, principalmente quando tinha o apoio direto da Rússia. E então, a partir desse momento, né, os iranianos vão negociando, e uma coisa que vai acontecendo no decorrer dos anos é a secularização. Então, eles vão secularizando, eles vão tentando diminuir a religião, vão tirando a religião do foco do país. E lógico que isso ia causar um certo problema, isso ia causar diversas pancadarias, mas eles não iriam abolir a religião, até porque isso iria acabar com o país. Então eles iriam secularizar, eles iriam desmantelar algumas coisas,
e com isso deixar o mais próximo aí de ser uma república soviética. Os religiosos eles não teriam muita participação ou quase nenhuma participação no governo principal, então as coisas já não iriam ter tipo um ayatolá, por exemplo, as coisas já não iriam ser tão extremas, mas ainda assim iriam existir minorias étnicas, nacionalistas, curdos, baluches, kuzistaneses, nem sei se o nome é kuzistaneses, mas enfim. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, o Irã entra na guerra junto aí com a União Soviética, e com isso a União Soviética não precisa invadir o Irã e nem a Inglaterra, pois eles já declararam guerra ao mesmo tempo, e isso facilita demais o envio de petróleo aí para os soviéticos, para os britânicos, facilitando a guerra. E nós não vamos alterar a guerra, não vamos alterar nada. O único acontecimento é que o Irã não foi invadido. Provavelmente os alemães tentariam alguns ataques ali através do Azerbaijão, mas eu acho que isso não afetaria tanto, acho que isso não mudaria tanto. Mas beleza. Agora, como é que ficaria, né, o Estado de Israel? Inicialmente, eu acredito que eles seriam a favor do Estado de Israel, assim como a União Soviética foi no início, mas eu acho que depois da Guerra dos 6 Dias, eu acho que eles iriam desfazer as relações e coisas do tipo, romper as relações, não em clima de guerra, mas em tipo assim, ok, você atacou meus aliados, eu não negocio mais com você. Eu acho que nesse sentido ia ter uma rivalidade ideológica e não religiosa. Beleza, e agora, já adiantando um pouco, né, como é que ficaria a guerra entre a União Soviética e o Afeganistão? Inicialmente as coisas ficaram muito mais fáceis aí para a União Soviética, porque eles poderiam fazer aí de duas frentes, de norte e leste, oeste, né, através do Uzbequistão, Tajiquistão, sei lá quantos quistãos tem, e através do próprio Irã. Só que aqui que as coisas iriam ferrar, porque em 1979, na vida real, aconteceu a Revolução Islâmica. Mas aqui não vai acontecer porque já está bem secularizado, ou então os religiosos mais fervorosos não estão nos grandes centros, estão ali mais nos interiores, e é aqui que o bicho vai pegar. Porque conforme a guerra vai rolando, os afegãos eles vão eventualmente acabar bombardeando o Irã, os soviéticos vão acabar estacionando cada vez mais e mais tropas, e os nacionalistas iranianos, né, isso ainda em 1979, ainda vão estranhar, mas vão ficar na deles. Porém, alguns já vão começar a protestar, porque vamos supor que a partir de 1981, 82, os soviéticos eles vão começar eventualmente a entrar nas mesquitas, fazer batida nas mesquitas, né? Os afegãos também vão eventualmente acabar bombardeando o Irã, e isso ia aumentando a presença soviética, e conforme fosse aumentando a presença soviética, ia aumentando a violência contra os próprios iranianos, pois os soviéticos não iriam saber diferenciar quem é xiita, quem é sunita, quem é pashtun, quem é persa. Então, eventualmente, ia rolar muito fogo amigo, e a partir de 1984 ia ter bastante revolta, e com isso o governo iraniano ia acabar batendo no próprio povo, né, para não manchar as relações com a União Soviética, e isso ia aumentar o fervor aí dos nacionalistas e dos religiosos, principalmente aí os clérigos, né, os ayatolás aí da vida. Então, eventualmente uma pancadaria poderia começar a rolar, e quanto mais soviético aparecesse, quanto mais o Afeganistão bombardeasse, quanto mais o povo persa apanhasse, mais iria ter resistência. E a partir de 1985, o Saddam, vendo toda essa instabilidade, ele poderia acabar invadindo. Não porque ele é amigo dos soviéticos ou amigo dos iranianos, enfim, mas simplesmente por causa de influência, simplesmente aí por causa de querer ser um líder regional, e isso poderia até mesmo começar uma guerra regional com a própria União Soviética, também bombardeando o Iraque. Com isso, os Estados Unidos
iria mandar armamento, iria mandar caças aí para os iraquianos acabarem queimando um pouco aí de armamento soviético. Lógico que eles não iriam chegar a ganhar da União Soviética, mas iriam causar grandes estragos dentro do Irã, assim como o Irã e os soviéticos iriam causar grandes estragos dentro do Iraque. Mas eu acredito que a partir de 1988, 1989, eu acredito que os Estados Unidos, a ONU iriam intervir para um cessar-fogo, a União Soviética iria ganhar militarmente, mas eles iriam ter muito prejuízo em questões humanas, em questões da infraestrutura do Irã e também em questões materiais. Já o Iraque, por mais que ele não saísse derrotado politicamente, militarmente também ele ia estar devastado, porém ele iria ser visto aí como o cara que impediu o avanço soviético, ele iria ser visto aí como o cara que barrou os iranianos seculares, os iranianos ateus, e sem contar que nesse período, enquanto estava rolando a guerra do Irã e do Irã soviético contra o Iraque, eventualmente eu acredito que os clérigos, os sunitas e os xiitas iriam acabar se unindo contra os soviéticos, então a pancadaria ia sair do Afeganistão para começar a rolar dentro do próprio Irã, e isso ia dividir muita opinião. Enquanto mais iraniano fosse empacotado, mais o fervor nacionalista aumentaria, as minorias étnicas, os curdos, baluches, o pessoal do Cuzistão, os nacionalistas persas, até mesmo alguns próprios soviéticos, iranianos, eles iriam poder parar e pensar, eles estavam aqui para combater o Afeganistão, não para atirar no meu povo. Então muitos soldados poderiam acabar desertando, muitos soldados poderiam acabar se revoltando contra os soviéticos. E lógico, que os soviéticos eles iriam ter que se retirar o quanto antes, porque eles não iam conseguir enfrentar nem o Irã e nem o Afeganistão com a ajuda da China, do Paquistão e dos Estados Unidos. Então a União Soviética sai, o Afeganistão também muda o governo, só que a partir de 1990 a pancadaria no Irã dá uma cessada, porque eles basicamente tiraram aí os soviéticos. Então os nacionalistas e os clérigos, os ayatollahs, viram isso como uma vitória, porém o país estava completamente devastado e completamente dividido. Uma vez que as minorias étnicas, elas meio que teriam tido a sua liberdade, entre aspas, porque o país estava uma pancadaria só, então cada grupo ia receber uma determinada quantidade de arma, de dinheiro, e isso ia deixar as coisas bem desequilibradas aí de um governo central. Mas inicialmente não iria ter nada. A partir de 1991, alguns ataques poderiam acontecer, e eu acredito que nesse momento o Irã soviético talvez estaria ruim das pernas, provavelmente já estaria para cair, mas o estopim mesmo seria 1992 ou 1993, onde acontece uma espécie aí de guerra civil, que não seria uma guerra civil, vamos chamar de guerra da reunificação. Conforme o tempo vai passando, o Partido Comunista, o Socialista Soviético Persa, acaba caindo, então acaba tendo uma divergência de ideias. O nacionalismo persa, o nacionalismo religioso, digamos assim, ou então uma separação aqui. Então aqui tem 3 finais. Vamos supor que aconteça aí uma espécie de guerra civil ou guerra de reunificação. E aqui nós já temos 2 finais. Isso ia durar de 1991 a 1998. Lógico que não seria uma pancadaria total, seria algo semelhante à Guerra Civil da Síria, que durou de 1911 de 2011 a 2024. Então eu acredito que nesse sentido seria algo semelhante, tá? O Ocidente apoiaria o Cuzistão por causa da questão do petróleo, o Paquistão poderia apoiar os baluches, o Irã poderia apoiar os baluches também, o Iraque, não, o Afeganistão também poderia apoiar os baluches, enfim, poderiam ter diversas revoltas aí. E aqui nós temos, eu acredito que 3 finais.
O primeiro final, o que eu acho que não é o final canônico, o Irã fica fragmentado. Existe a República Persa, existe a República do Khuzistão, existe o Baluchistão e existe aí o Kurdistão iraniano. O segundo final, eles acabam se reunificando totalmente sobre o governo de Teherã. E isso com uma vitória religiosa aí dos xiitas. Então, os xiitas eles conseguem unificar o Irã através da religião. E não seria diferente do que é hoje, tá? A diferença é que talvez eles estariam um pouco mais atrasados por causa aí da guerra aí que devastou ele durante pelo menos uns 20 anos, de 79 a 98. E isso, né, iria dificultar bastante a economia do Irã hoje em dia. Mas o terceiro final é o quê? Eles se reunificam através dos nacionalistas persas. Então o país volta a ser república do Irã, mas ele volta também com um estilo uma federação, onde o Khuzistão, os baluches, as minorias étnicas, os curdos, teriam aí a sua própria autonomia, teriam o seu próprio estado, mas meio que o governo central ainda continuaria sendo Teherã, com essas zonas sendo zonas autônomas, onde eles teriam a economia deles, teriam os costumes deles, as religiões deles. Então, se fosse sunita, se fosse xiita, ninguém poderia se interferir, porém o exército, obviamente, seria um só, tá? Eles responderiam todos ao governo de Teherã, né? Mas os estados aí seriam independentes, teriam suas leis, seus costumes, suas crenças, mas qualquer decisão interna era problema deles, qualquer decisão externa teria que verificar com o governo de Teherã. E já as relações com Israel, caso o Irã, né, volte todo fragmentado, as relações seriam amenas. Cada país veria o que seria conveniente para eles. Os curdos provavelmente talvez negociariam com Israel. Né? Os baluches depende se Israel mandasse arma. O Khuzistão provavelmente sim, pela questão aí do petróleo e talvez pela questão de ser mais pró-ocidente, uma vez que ele já poderia ser moldado ali pelo Kuwait, pela Arábia Saudita, Omã. Então, né, poderia até mesmo vir como uma monarquia. Já caso os xiitas tivessem ganhado, esquece, relações com Israel não seria diferente do que é hoje em dia. E caso os nacionalistas tivessem ganhado, eu acredito que eventualmente seriam umas relações frias, tá? Eles não seriam inimigos declarados como são hoje, mas eventualmente uma condenação aqui e ali seria propagado, até mesmo para agradar a população religiosa dentro do país. Então eu acho que as relações meio que seriam amenas, sabe? Ah, você fez um negócio, eu te condeno, você fez outro, eu te condeno, eu condeno você também. Mas lógico que seria um antro de espionagem para o Mossad, para o FBI, para a CIA, né, para a inteligência russa, para o MI6, até mesmo talvez para a inteligência chinesa, para saber o que está acontecendo, ou então o final escondido. Depois de tudo isso, em 2000, o Irã ele acaba se fechando completamente, como uma espécie de Coreia do Norte, porém religiosa. Então ninguém sabe o que acontece, ninguém viu, né? Eles não arrumam briga com ninguém arruma briga com eles. Seria, acho que é igual o Turcomenistão, né? E já a questão ali do Azerbaijão, da Armênia, fronteiras completamente fechadas, talvez até muros, construções subterrâneas para eles não serem espiados através de satélites, evitar câmeras, internet. Se tivesse internet seria algo extremamente restrito. E negociações bem limitadas em países terceiros, tá? Então não aconteceria nenhuma negociação em Teherã, não aconteceria nenhuma negociação ali em qualquer cidade do Irã, apenas ou na Arábia Saudita, ou no Paquistão, ou no Kuwait, muito provavelmente no Iêmen, no Líbano, beleza? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. Comentem aí o que vocês acharam, comentem a teoria de vocês, eu demoro, mas eu faço. Beleza? Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. Veja no card e na descrição as últimas 5 teorias.
Comentem o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam, acho que eu já falei isso. Não se esqueça de dar aquele apoio, me siga no Insta e nas minhas outras redes sociais, beleza? Enfim, falou e fui!